A ciência em foco. Qual é o elo entre os seres humanos e os outros animais? Por que sou diferente do Danny? Se comparássemos o meu DNA com o dele, eles seriam idênticos em mais de 98%, não seriam? Sim. Você acha que isso significa que somos parentes? Nós somos parentes? A ideia de que uma espécie pode se desenvolver e mudar tem sido discutida há mais de 200 anos. A evolução da raça humana originou violentas discussões. Um cientista inglês chamado Charles Darwin começou o grande debate da origem das espécies. Mas o que o levou a ter uma ideia tão revolucionária? Grandes questões. A evolução de Darwin. Distribuição sinapse. Eu fui ao Museu de História Natural de Londres para descobrir a minha ligação com o chimpanzé. Bom, nós temos aqui dois crânios. Este é de um chimpanzé moderno e este é o de um ser humano, como você e eu. Eles são semelhantes na estrutura geral. Aqui temos basicamente o mesmo número de ossos em cada crânio, o mesmo número de dentes, mas se olharmos bem para eles, também veremos diferenças. O cérebro do chimpanzé é muito menor, só tem 1/4 do tamanho do nosso cérebro. E se observarmos os dentes, veremos estes caninos bastante grandes, que se entrelaçam entre si. Você pode observar aqui. Há alguma evidência de um ancestral comum? Sim, devido às semelhanças, achamos que eles certamente tiveram um ancestral comum há muito tempo, mas acabaram seguindo caminhos diferentes. Foi por isso que as diferenças se desenvolveram ou se acentuaram, e agora temos fósseis de aproximadamente 3 milhões de anos. 3 milhões? Nossa. E este é um fóssil encontrado em um local chamado Sterkfontein, na África do Sul. Temos o maxilar de outro fóssil da África do Sul, do mesmo local, e podemos ver aqui que, à primeira vista, você pode dizer que Este é igualzinho àquele. ele é igualzinho a um chimpanzé, principalmente quanto ao tamanho do cérebro. Mas quando examinamos os dentes, começamos a ver que são diferentes. Você pode ver aqui que os molares estão divergindo para um aspecto mais humano. Os dentes da frente não são tão grandes quanto o do chimpanzé. E os caninos não são tão grandes e não se entrelaçam. Essa é uma evidência interessante de algo que parece ser um macaco, mas tem algumas diferenças, algumas características humanas. Há 3 milhões de anos, os seres humanos devem ter evoluído a partir de uma criatura como esta. Mas tais fósseis são raros e há várias lacunas na árvore genealógica. A ideia de que os homens e macacos tiveram um ancestral comum ainda é tida como perigosa por alguns. Mas quem foi esse Charles Darwin? Como ele teve essa ideia? É uma teoria ou um fato comprovado? Charles Darwin nasceu em 1809 em uma família rica de Shropshire. O seu pai era médico, um bom pai, mas muito severo. O seu avô era Erasmus Darwin, que já havia escrito sobre a evolução na época em que todos na Inglaterra acreditavam literalmente na Bíblia. O livro do Gênesis era tido como um relato exato da história do início do mundo. Um estudioso havia até calculado que Deus criou a raça humana no ano 4004 a.C., domingo, dia 23 de outubro, às 9 da manhã. Na verdade, o que importava para as pessoas não era exatamente a hora e a data, mas o fato de que a raça humana foi criada por Deus. Alguns anos antes do nascimento de Darwin, um padre chamado William Paley publicou um livro de muito prestígio sobre a origem da vida, no qual ele enfatizou que a complexidade do mundo em que vivemos comprova a existência de um Criador divino. Este é um de seus exemplos. Suponha que você esteja andando e encontre uma pedra. Você não se surpreenderia, pois há várias pedras por aí. Agora, suponha que você esteja andando e encontre isto. Se você nunca viu um relógio antes, seria difícil imaginar que ele apareceu aqui por acaso. Ele foi criado com um objetivo específico. Mas os seres vivos são uma evidência ainda maior da existência de um grande criador, disse Paley.
Se você olhasse para o olho humano, como poderia acreditar que um órgão tão delicado, complexo e tão bem feito foi pura obra do acaso? Para Paley, o olho humano era a prova absoluta. Ele foi obviamente criado e o Criador só podia ser Deus. Se você não tivesse nenhuma outra explicação para nossa presença na Terra, a explicação de Paley faria muito sentido. Mas Paley continuou dizendo que, como foram criados por Deus, todos os seres vivos eram, por definição, perfeitos e nunca precisariam mudar. E essa afirmação, que os seres vivos não precisavam mudar, foi desafiada pelas novas ideias da evolução. Os geólogos levaram essa história adiante. Eles começaram a observar que as rochas, como estas em Dorset, deviam ter levado milhões e não apenas milhares de anos para serem formadas. Mas o que eles encontraram dentro dessas rochas interessou ainda mais as pessoas. Os rochedos perto de Lime Ridges são uma das fontes mais ricas de fósseis do período Jurássico existentes. Datam de 180 milhões de anos atrás. Na época de Darwin, esses rochedos já tinham sido cenário das maiores descobertas de fósseis já feitas. A pessoa mais famosa a encontrar um fóssil foi uma menina chamada Mary Anning, que nasceu aqui em Lime Ridges, filha de um carpinteiro da cidade. Aos 11 anos de idade, seu irmão e ela encontraram o que ela pensou ser um crocodilo, mas na verdade era o espécime mais preservado de um ictiossauro já encontrado. Mais tarde, ela encontrou o primeiro plesiosauro do mundo e o primeiro pterossauro, um réptil voador. Ela era brilhante. Algumas pessoas disseram que essas criaturas tinham morrido no dilúvio descrito na Bíblia. Mas outros se perguntaram por que Deus teria criado espécies para deixar que fossem extintas. Isso não cabia na ideia tradicional de um mundo perfeito, onde nada precisava ser mudado. O ictiossauro de Mary Anning não foi a única coisa a desaparecer. Havia cada vez mais evidências de que várias espécies teriam sofrido mudanças e teriam sido extintas. Na verdade, estava se tornando óbvio que o mundo era muito mais velho do que se acreditava. Mas por que algumas espécies foram extintas e como outras se desenvolveram e mudaram? No Museu de História Natural, Chris Stringer argumentou que os cientistas pensaram nas teorias da evolução antes mesmo de Darwin nascer. Darwin não foi o primeiro a sugerir que houve evolução. A ideia já havia sido levantada há muito tempo. Um biólogo francês chamado Lamarck acreditava que os seres vivos sofreram mudanças com o tempo, passando adiante as características que acentuaram durante a vida. Por exemplo, se as girafas esticassem constantemente o pescoço para alcançar a vegetação, essa característica seria passada adiante, e o pescoço longo seria passado para a geração seguinte, que, por sua vez, produziria um pescoço ainda mais longo. Hoje sabemos que Lamarck estava errado. As características que adquirimos durante a vida não são passadas aos filhos. Por exemplo, árvores entortadas pelo vento não produzem mudas tortas. E pais magros, que fazem musculação, não produzem filhos musculosos. Mas na época, essas ideias foram uma alternativa ao parecer bíblico da criação. Em 1830, ninguém teria imaginado que o jovem Darwin seria um grande cientista. Ele era um jovem sem grandes propósitos que gostava de caçar e atirar. Seu pai achava que ele seria a desgraça da família. Para calar seu pai, ele pensou em se tornar padre. Um trabalho fácil que lhe permitiria levar adiante a sua paixão pela história natural. Antes de ter tempo de se tornar um sacerdote, surgiu uma oportunidade que mudou sua vida para sempre. Um navio da Marinha Real, o HMS Beagle, estava de partida para mapear a costa da América do Sul. O capitão precisava de um companheiro com instrução para a longa viagem, e Darwin foi chamado para se reunir à tripulação como o naturalista do navio. A viagem durou 5 anos e levou Darwin ao redor do mundo.
Nas Ilhas Galápagos, na costa do Equador, ele encontrou espécies que só eram encontradas nessas pequenas ilhas e que tiveram um papel importante no desenvolvimento das suas ideias. Quando jovem, ele acreditava na história bíblica da criação, mas à medida que o Beagle voltava à Inglaterra, Darwin começou a refletir sobre o que tinha visto. É aqui que vários espécimes de Darwin vieram parar, junto aos de vários outros coletores que correram o mundo atirando em vários tipos de seres exóticos e os trazendo para cá. Os museus tiveram que construir prédios novos para abrigar os milhares de espécimes. Olha aqui. Esta gaveta tem alguns pássaros maravilhosos, coletados por outro naturalista chamado Alfred Russel Wallace. Olhe esta extraordinária ave do paraíso. Olhe a cauda. Wallace tinha ideias interessantes e sua pesquisa teve um grande impacto sobre Darwin mais tarde. Aqui temos alguns espécimes coletados na viagem de Darwin às Ilhas Galápagos. Não são muito interessantes de se olhar, muito pelo contrário. Ele pegou alguns deles e os colocou na sacola, sem mesmo anotar nada. Eles acabaram se tornando uma das peças de evidência mais valiosas para suas ideias evolucionistas. Os pássaros eram pintacilgos e bastante parecidos, mas vieram de partes diferentes das ilhas, e há diferenças significativas entre eles. Darwin entregou os espécimes a vários especialistas para que os examinassem e os levou a um grande especialista em pássaros, um camarada chamado John Gould. Gould disse que esses pássaros sem graça eram muito interessantes, principalmente a variação entre eles. Olhem para o bico. Alguns são pequenos e pontudos, outros são grossos. Se eu colocar este camarada aqui perto deste, a diferença é simplesmente colossal. Darwin ficou imaginando se haveria alguma ligação entre a forma como os bicos se desenvolveram e o habitat em que os pássaros viviam. Imagine que em uma das Ilhas Galápagos houvesse muita grama com insetos, favorecendo assim os pintacilgos com bicos pequenos, pois conseguiriam pegar insetos e assim teriam mais filhotes, e seus filhotes tenderiam a ter bicos menores, até que depois de várias gerações, todos os pintacilgos seriam assim, com bicos minúsculos. Em outra ilha, onde não há insetos, mas várias sementes, os pintacilgos com bicos maiores se sairiam melhor, teriam mais filhotes e, por sua vez, teriam bicos maiores até chegar a um bico grande o bastante para abrir sementes. Darwin pensou que talvez a separação das espécies ocorresse dessa forma. Ele não deu atenção apenas às espécies selvagens. Ele se interessou muito pela forma como os animais domésticos poderiam se cruzar para formar raças novas. O mais impressionante nos cachorros é que eles têm uma variedade enorme de formas e tamanhos, mas são todos da mesma espécie. Obviamente, há uma enorme variação. Darwin estava muito interessado nisso, e então conversou com criadores de cachorros para descobrir como eles conseguiam essa diversidade. Mas eles também não conseguiam explicar como acontecia na natureza, o que o deixou completamente perplexo, até que ele encontrou um estudo feito por um camarada chamado Thomas Malthus. Malthus estava mais interessado nas pessoas do que nos animais. Ele acreditava que a população mundial estava se expandindo mais rapidamente do que os alimentos, e as pessoas acabariam tendo de lutar pela sobrevivência. A ideia de competição entre membros de uma mesma espécie teve um efeito profundo sobre as ideias de Darwin. Malthus previu que a fome seria inevitável, a menos que as pessoas controlassem a reprodução. O mais interessante é que Darwin estava lendo Malthus quando teve a ideia de seleção natural. A ideia de um aumento rápido na população, o que levaria à competição, foi o que iluminou a mente de Darwin. A competição era o elo perdido dessa teoria. Os membros de uma espécie com chances maiores de sobrevivência seriam os que nasciam com características que dão a eles vantagens para sobreviver.
O próprio Darwin afirmou que se houver reprodução em excesso, o que todos os seres fazem, você terá mais crianças com chances de sobreviver, o que levará à competição. Há uma variação genética dentro de uma espécie e em todas as espécies, de forma que os indivíduos que sobrevivem, os indivíduos que se reproduzem, são os mais aptos a sobreviver e a se reproduzir. Trabalhando sozinho em sua biblioteca, Darwin levou mais de 20 anos desenvolvendo sua teoria da origem das espécies. Como ele ia contra os princípios religiosos, ele sabia que ofenderia muitas pessoas e não a publicou. Então, aconteceu algo que o forçou a fazê-lo. Ele recebeu uma carta de Alfred Russel Wallace, um jovem naturalista, na qual Wallace descrevia a mesma teoria, palavra por palavra. Darwin ficou perplexo, surpreso. Não imagino por quê, pois ele devia ter ficado preocupado em ser passado para trás. Mas Wallace pensou nisso e Darwin resolveu agir. Mas foi Wallace quem realmente o incentivou a escrever A Origem das Espécies. Mas Darwin ainda tinha um grande obstáculo pela frente. Embora alguns cientistas estivessem começando a aceitar a ideia de que as espécies tinham evoluído, eles achavam difícil acreditar que a raça humana teria sido criada pelas mesmas forças evolutivas dos animais e plantas. Os homens são especiais, protestaram eles. Darwin estava convencido de que isso tudo era tolice. Pessoas eram animais e se comportavam como macacos. Em 1838, apareceu no zoológico de Londres uma fêmea de orangotango chamada Jenny, que se parecia com um amigo dele chamado Bo. E Darwin ficou fascinado quando a viu. Quando o tratador se negou a entregar uma maçã a Jenny, ela se deitou, gritou, esperneou, e quando ele lhe entregou a maçã, ela pulou na cadeira e comeu com um sorriso enorme no rosto. Ele passou muito tempo comparando as expressões faciais e o comportamento de seus filhos com os dos chimpanzés no zoológico. Ele estava convencido de que havia um ancestral comum, mas precisava de provas. Na época, não havia evidência clara da existência de um elo entre a evolução dos homens e dos macacos. Os fósseis dos primeiros seres humanos só foram descobertos mais tarde. Mas quando ele escreveu o seu livro seguinte, A Linhagem do Homem, Darwin estava confiante de que a prova que faltava seria descoberta. Ele sabia que haveria muita controvérsia, mas a evidência dos fósseis sugeria que outras espécies mudaram com o tempo e evoluíram. Então, eu acho que ele viu que o homem não era exceção. E disse, em A Linhagem do Homem, que para procurar o nosso lugar de origem, deveríamos procurar onde os nossos parentes mais próximos vivem, ou seja, os gorilas e chimpanzés. Ele disse, de fato, nesse livro, que a África era provavelmente o nosso lugar de origem. Ele previu isso? Sim, ele previu que as evidências fósseis da nossa origem estariam provavelmente na África. Mas levou 50 anos até que essas evidências começassem a surgir. E surgiram? Sim, começaram a surgir e hoje sabemos que, de fato, a primeira metade da evolução do homem se deu na África. É lá que os nossos ancestrais estão. A teoria de Darwin indignou a igreja, e ele foi satirizado pela imprensa. Mas a sua teoria sobreviveu, porque se encaixava melhor aos fatos do que qualquer outra explicação sobre como as espécies se desenvolvem e mudam. Mas só depois de 100 anos, as pessoas descobririam como passamos as nossas características genéticas de uma geração para outra. Esse será o assunto do nosso próximo programa. Versão brasileira RGA Rio. Should we go back and do that again?
A Ciência em Foco.